Estamos de volta, Mundial Podcast, chegando mais uma vez, começando muito bem a semana aqui, na nossa sequência aqui de entrevistas no meio da tarde. Você sabe, né? Mundial Podcast é uma versão mais estendida do nosso Mundial e Você, que vai ao ar todos os dias às 16h30 aqui na Vibe Mundial. É um programa da Vibe Mundial e às segundas-feiras ele leva 1 hora, sem intervalo comercial e direto aqui desse estúdio de podcast da Vibe Mundial, que é o nosso estúdio Vibecast. Quero agradecer aqui a presença do Donizete Mariano no estúdio Vibecast e do Jean Lorusso lá nos 95,7 lá no FM da Vibe Mundial para o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar de saúde, mas vamos falar de mente, de espírito. Estou recebendo aqui hoje com muito prazer o Dr. Caliel de Albanese. Bem-vindo! Obrigado, Samira. Felicidade de te receber aqui, viu? Prazer é meu. Igualmente todos nós, viu? E você vai poder participar com a gente no nosso YouTube. Se estamos ao vivo nos 95,7 FM, também estamos ao vivo no Instagram da Vibe Mundial e no YouTube, que é onde eu vou poder selecionar as perguntas de vocês, a interação com o Dr. Caliel, que nós vamos falar hoje de medicina integrativa funcional, vamos falar de medicina antroposófica, porque afinal o Dr. Caliel, ele é médico, generalista, Isso. Bom isso, né? Com pós-graduação em medicina integrativa funcional e em medicina antroposófica. Sabe do que se trata? Quer conhecer mais? Fica com a gente, já prepara suas perguntinhas, que muita coisa boa vem aqui. E só se conectar com a gente pelo YouTube. Tem um jeito bem facinho que eu costumo sempre orientar vocês. vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube de uma forma muito prática. Muito bom. Muito bom, né? Prático. Tem que ser prático, Tem né? que Já ser. que a gente tem a tecnologia, vamos usá-la a nosso favor. É claro. Não é? Não tem como, não. E eu conheci o Dr. Caliel através da tecnologia, acompanhando teu trabalho. Suas dicas, suas orientações e informações a respeito da medicina antroposófica. Muito bom. Não é? E eu acho que é um caminho importante e a gente fica bem feliz de trazer esse tema que tem tanto a ver com a nossa programação aqui na Vibe Mundial. Né? Sim. Tudo a ver, né? Mandar a ver. um abração para Maura de Albanese, Com certeza. para Lara de Albanese, que Tia fez essa querida. ponte, não é? Dá um abraço e um beijo para elas, né? É, São para muito elas e especiais. para toda a família, né? Que a gente ama de paixão e sempre tem muito a agregar aqui, a trazer informação e é parte da nossa família também. Como muito sempre. gratificante, Samira. Sempre, Obrigado. muito bom. Gente, Caliel, o que eu entendo por medicina antroposófica? E de que forma eu faço diferencial da antroposófica com a nossa medicina tradicional, a convencional? Acho que é uma boa pergunta para a gente começar o nosso Sim, papo né? de forma profunda, né? Porque eu acho que é justamente isso que a medicina antroposófica traz para a medicina. É um aprofundamento, uma ampliação da arte de curar. Olha só que bonita essa frase. Então, nós médicos, na nossa faculdade convencional, a gente aprende muitas coisas sobre o nosso corpo físico, né? Muitas coisas que nós podemos curar as doenças. Então, aprende muito focado no corpo, muito focado nas doenças, mas a gente acaba esquecendo, muitas vezes, um âmbito muito importante do ser humano. Esse âmbito de alma e esse âmbito de espírito. Então, a medicina antroposófica é justamente isso, é uma ampliação da cura. É uma outra visão que a gente pode ter mais ampliada a partir de uma doença. Então, a gente pode falar que nas nossas doenças do nosso corpo físico, nós temos, então, um jogo não só dos processos fisiológicos, bioquímicos acontecendo, mas também temos processos suprassensíveis, processos emocionais da nossa psique e do nosso eu espiritual influenciando nesse nosso processo de doença e principalmente no processo de cura. Então a medicina antroposófica ela vai trazendo todo um arcabouço medicamentoso muito maravilhoso que consegue apoiar esses processos salutogênicos, esses processos de construção de saúde do nosso corpo, para nós nos curarmos dessa forma mais holística, integral possível. E também traz outras muitas terapias que são muito, muito boas que eu utilizo com os meus pacientes,
que são as terapias externas antroposóficas, que são a massagem rítmica. Também temos as terapias artísticas, que são muito, muito boas. A euritmia curativa, que são movimentos com o nosso corpo que a gente ativa e atua por meio do nosso corpo de vitalidade, o nosso corpo etérico, que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui. Então, é uma forma muito maravilhosa de podermos dar conforto muito maior para os nossos pacientes, sermos mais assertivos com relação ao tratamento e para mim, na minha opinião, é justamente pegar no cerne da doença, não é? No cerne do que fez aquele paciente adoecer, na raiz do problema. Então, com a medicina antroposófica, a gente consegue bem fundo. O medicamento, ele é diferente? Muito. É? Muito. Somos manipulados, dinamizados de um processo farmacêutico bem complexo e profundo e muito maravilhoso, em que nós conseguimos fazer medicamentos a partir de plantas, minerais e até alguns animais. E a gente faz um processo de dinamização em que a gente retorna essa substância aqui do nosso mundo físico para um âmbito mais elevado e espiritual, para essa substância espiritualizada a partir desse medicamento antroposófico atuar de volta nesse mundo físico. Uau! E a pessoa que procura, ela tem um ganho extraordinário, né? Porque ela ganha uma conexão com a espiritualidade além do que ela imaginava. Claro. Pode dizer isso? Certeza. Ai, por que meio do maravilhoso. medicamento, ela faz isso por meio do medicamento muito bem, mas de uma forma mais inconsciente. Então, o medicamento ele atua dessa forma mais inconsciente em nós. Mas aí também temos as terapias que eu acabei de falar para vocês, que também atuam numa forma mais semiconsciente, talvez consciente. E todo um trabalho psicopedagógico, terapêutico que a gente faz dentro do consultório, ou com uma terapeuta biográfico e outros profissionais que nos auxiliam nesse processo de autoconhecimento, né? Esse processo de conhecer por que a gente adoeceu, de conhecer o porquê das coisas, né? Porque a medicina tradicional, a medicina convencional, ela vê a doença como algo que tem que combater o tempo inteiro, não é? Como algo que a gente temos que tirar da frente, temos que combater ao máximo, mas o processo pedagógico por detrás da doença, esse processo evolutivo que a doença traz para nós é muito, muito importante. Então, o medicamento vai trazer um pouco dessa consciência sobre esse processo, e essas outras terapias e um processo biográfico, autorreflexivo também. Aí a gente percebe que a cura, ela vai muito além de eu ir ao consultório, receber o medicamento, manipular esse medicamento e simplesmente voltar na consulta. Ela é um trabalho constante que vai unir também o meu corpo, a minha mente e meu espírito. Muito bom. Muito é bom, isso. Samira. Isso aí. Né? Aí eu imagino o quanto o campo energético também está envolvido nisso e o quanto as nossas emoções e os nossos pensamentos também. Com certeza, com certeza. Muito legal. O que um jovem estudante de medicina, quando ele era, para pensar, fala assim, qual a área de atuação que eu vou seguir na medicina? Que a medicina ela é maravilhosa, né? Quando a gente olha para todo o campo mesmo da medicina, a gente vê o quanto a gente evoluiu mesmo e a gente agradece por isso, porque a longevidade também está aí provando que ela faz a tua parte e a gente tem que fazer a nossa. Claro. Né? Mas o que um jovem, no final de graduação, para e pensa, o que eu vou fazer como meu modo de vida? Não vou nem falar especialidade, né? Mas tem que ter sentido, né? Quando a gente escolhe uma residência, quando a gente escolhe a nossa área de atuação, assim como eu escolhi aqui, a gente tem que fazer valer a pena, né? Com certeza. Como que você escolheu a antroposofia? Isso é algo que nos toca, né? E... Tem que tocar, né? Para valer a pena a nossa missão aqui. Né? Eu também penso assim. E é muito boa essa pergunta, porque eu vim sempre de uma família super espírita, né? Então, minha avó teve um dos maiores centros espíritas, tem um maior centro espírita aqui de São Paulo, minha família inteira dos Perseverança, minha família inteira super espírita. Então,
eu nunca consegui desvencilhar essa visão do corpo e do espírito, né? Como muitas vezes a nossa medicina faz. Temos que tratar o corpo, é claro, mas essa visão do espiritual ela não leva em consideração. Então, durante minha graduação inteira, é claro que é muito importante termos essa visão do nosso corpo, da medicina convencional, porque ela é muito importante para curarmos as doenças, né? Só que durante minha graduação inteira, eu falei, putz, agora é legal, consegui aprender bem. Então, esses processos do nosso corpo físico, aprendo até hoje um montão. Sim. Mas eu sempre busquei algo espiritual. Então, eu busquei alguns cursos da Associação Médico Espírita, para tentar integrar essas duas visões da medicina e do espiritismo. Mas aí era só um curso, não era uma pós-graduação, não era algo mais robusto. Eu fui para homeopatia também, que minha mãe é médica homeopata, então eu olhei a homeopatia, eu gostava, eu já estudava um pouquinho, mas eu falei, putz, eu quero algo meu, não é? E aí conversando com a minha tia Maura, não é? Com a Maura de Albanese, ela falou, puxa, por que você não dá uma olhada na antroposofia, na medicina antroposófica? Então, desde então, eu escolhi a medicina antroposófica, porque é algo que realmente amplia essa visão do ser humano. Não é que eu rechaço a medicina convencional e fico só com a medicina antroposófica ou fico elucubrando em outras coisas, mas a medicina tradicional me deu uma base muito boa e agora eu consigo ampliar ela com essa visão do espiritual, que foi uma visão que sempre me tocou. Maravilhoso, né? Tem todo um conhecimento que você vai lá e coloca com base na antroposofia e a vida anda, né? E eu acho isso sensacional porque a gente vai enxergando o quanto há coisas no mundo que nós ainda não conhecemos. E a grande maioria das pessoas também não, né? Quando você fala do pedagógico, né? O pedagógico curativo, essa é uma questão que aí a gente fala em pedagogia, a gente sempre lembra de criança, de adolescente. Quando a gente começa a olhar para o ser, a partir desta idade, né, da primeira infância, da segunda infância, da adolescência, essa criança ela já vai sendo moldada espiritualmente falando para entender sempre o que está acontecendo consigo. Né? Que eu não tive só uma gripe, eu não é uma criança que tem bronquite recorrente. Isso. Tem algo por detrás. Tem algo por detrás, tem algo né? E aí entre os pais também, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa relação com crianças e adolescentes, até que estão nos primeiros e segundos setênios, que a gente ainda vai falar, e essa relação pedagógica também com os pais. Muito bom. Isso é ótimo, porque assim, Samira, é um desenvolvimento que nós temos aqui na nossa encarnação, a gente pode falar assim, na nossa biografia, não é? Então, dentro da nossa biografia, vida, grafia, escrita. Dentro da nossa escrita da vida, temos diversos processos que vão influenciar a nossa visão de mundo, a nossa personalidade, como a gente se construiu, como essa individualidade, e vai influenciar também as doenças que desenvolvemos ao longo da nossa vida. Então, nos primeiros 7 anos de vida, é muito importante, principalmente do 0 aos 21 anos, esse cuidado pedagógico, terapêutico do ambiente dessa criança que está se desenvolvendo até do 0 aos 21 anos. Então, do 0 aos 7 anos, é como se esse serzinho que acabou de chegar lá desse mundo espiritual, a gente pode falar assim, e agora ele acorda para essa vida terrena, e aos pouquinhos ele vai acordando. Então ele não acorda de uma hora para outra, não é? Então a consciência de um bebezinho é como se fosse ainda uma consciência muito de sono, uma consciência bem abafada, e aí, aos pouquinhos ele vai acordando, né? Vai aprendendo a ficar com a posição ereta, a andar, e depois vai aprendendo a falar e a pensar e tudo mais. Vai tomando consciência do corpo, né? Muito bom. Então é como se ainda essa criança vivesse dentro de um grande útero. Então, ele vivia, na época embrionária, nesse útero que trazia tudo de fora para ele. Trazia o calor, o amor maternal, trazia os nutrientes via cordão umbilical, trazia todo esse ambiente cósmico que essa criança pôde se desenvolver. E agora que ela está no mundo físico do 0 aos 7 anos, esse ambiente é super, hiper importante também. Então, esse ambiente dos pais é muito importante, o ambiente dos professores da escola, o ambiente dos cuidadores que estão ali perto da criança. Enfim, os diversos ambientes que essa
criança se desenvolve. Porque a criança, ela é uma esponjinha nessa época. Então, ela vai absorvendo tudo desse ambiente. Ela vai aprendendo por imitação. Então, aqui é um primeiro passo, acho que uma dica legal para quem está aí em casa, que as crianças, elas aprendem por imitação nessa época, principalmente. Depois, nos outros setênios também, mas principalmente do 0 aos 7 anos. Então, do 0 aos 7 anos, a criança vem, mexe aqui na xícara, a gente fala, opa, Joãozinho, não mexe na xícara. Isso não é uma boa forma de educar a criança. É mais fácil você pegar a xícara, ó, é assim que faz. E mostrar. O exemplo. Dar o exemplo. Porque toda educação, uma frase de Steiner muito bonita, toda educação é uma autoeducação. Então, esse processo pedagógico ocorre muito mais com quem cuida dessa criança e cuida desse ambiente da criança, não é? Então, cuidar das brigas em casa, cuidar da escola que coloca o filho, cuidar de quem escolhe para cuidar do seu filho. Tudo isso vai criando um ambiente harmônico, um ambiente de calor, um ambiente de amor para essa criança. E automaticamente você saudável. Isso. E automaticamente você também vai tendo esse processo de autoeducação, pedagógico consigo mesmo. Então, sempre ser uma autoridade, né, nesses anos todos para o seu filho, para as crianças, uma autoridade respeitada e amada, né, não temida. Oh, não faz isso, não, vou te repreender, enfim. A forma de falar é diferente. Também. Então, fazer é muito importante nessa época para as crianças. Então, temos um pensamento muito importante, que é a formação do pensar dessa criança. Então, do 0 aos 7 anos, essa criança está formando e plasmando o pensar dela. Então, é muito importante termos o cuidado de como que ela vai plasmar e formar essa capacidade de pensar que nós temos, não é? Então, quando a gente dá uma intelectualização muito precoce, o excesso de telas, uma alfabetização precoce por volta dos 3, 4 anos de idade, tudo isso vai acelerando esse processo de pensar da criança. Então, Steiner fala que, pela antroposofia, esse processo de pensar da nossa alma, da nossa psique, só está realmente pronto para a gente começar a alfabetizar as crianças depois das trocas do primeiro dente, não é? Então, quando cai aqueles dentinhos de leite. Então, esse é um processo fisificado da capacidade que a criança tem agora de poder raciocinar por si só. Então, quando a natureza fazendo todo o processo dela, né? Todo o processo. Então, quando nós bombardeamos de informação, excesso de telas que tem hoje em dia, a racionalização e intelectualização muito precoce, acelera esse pensamento das nossas crianças. E aí, com esse pensamento acelerado, a criança começa também a ter uma hiperinsuflação desse polo do pensar, não é? Fica muito ansiosa depois, fica muito agitada, fica preocupada, tem medos, não para de pensar. Então, tudo isso vai se demonstrando como que nós estamos cuidando das nossas crianças, não é? Porque o nível de doenças de saúde mental nas nossas crianças e adolescentes estão explodindo hoje em dia, não é? Então, para você ter ideia, para vocês terem ideia, há 40 anos atrás, a gente tinha uma criança a cada 83 crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, nós temos uma criança a cada 9. Olha só como aumentou, não é? Estrondoso. Aumentou estrondosamente os diagnósticos, então nossa capacidade, isso é muito bom, de diagnosticar essas condições aumentaram, isso é uma coisa boa, mas também a forma e o estilo de vida, como que nós criamos o ambiente dessa criança, né? Como que a gente educa, isso está muito perturbado, eu diria. Muito estimulado, né? Então, a tendência é que realmente tenham mais diagnósticos, porque as crianças estão sendo muito estimuladas a esse polo mental, vamos dizer assim. Você vai falar de polos que eu quero que você fale, que eu acho que isso é importante. E na adolescência, que já tem essa formação? E então é muito importante a gente avaliar que a criança, então, ela é um reflexo da nossa sociedade. Total. Isso é legal. Porque, e é mesmo, então não culpe ninguém, né? É nós que nos estamos educando bem, nos autoeducando e educando as nossas crianças. Né? Estamos juntos. Estamos juntos. Então, esse processo, de novo, de autoeducação é muito importante. Né? E aí a gente vai agora dos 7 aos 14 anos, nessa adolescência. Quando justamente a gente agora desce do pensar, estamos plasmando o nosso sentir.
Então é uma época muito, muito importante para nossas crianças e adolescentes. É uma época que esse sentimento, as nossas simpatias pelo mundo, as nossas antipatias, paixões e desejos, e a gestualidade individual, personalizada de cada um de nós vai sendo desenvolvida nesse tempo. Uhum. E aí eu te pergunto, você acha que o desenvolvimento do sentir do ser humano está adequado? Como que está essa polarização de ideias das nossas crianças, do nosso mundo? Ou é Bolsonaro ou é Lula, tá não zerado, existe o meio né? termo. É. Porque não existe mais esse caminho do meio, do sentimento, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro com excesso de fake news, por exemplo, um monte de informações confusas, e nós perdemos a capacidade da nossa alma de sentir o que é o bom, o que é o ruim. O que será que está certo, o que será que está errado, e nós nos polarizamos muito, não é? Época de eleição é um show de horrores, não é? É, discussões. Sempre você tem que estar de algum lado. No futebol a mesma coisa, não é? E se você é do outro lado, eu não falo com você, é uma antipatia muito, uma polarização desse sentir muito extremo. E com isso, esse sentir não tem um desenvolvimento satisfatório. Não tem um desenvolvimento satisfatório. Então, muitas vezes o que acontece é uma repressão desse sentir, não é? Então, crianças que estão muito tímidas, muitas vezes, sofrem muito bullying, muita coerção, muito represamento desse sentir, futuramente também. Isso pode acarretar no desenvolvimento de algumas patologias, algumas doenças. A coisa está acontecendo lá nos 7, 8 anos, ou até os 14 anos, mas uma doença pode se desenvolver lá na frente, mas consequência destas informações aqui. Isso, muito Uau. bom. Quando você fala desse desenvolvimento compartimentado, é o estudo de polos? É um dos estudo de polos principais, né? Que a antropologia... A antroposofia tem... A antroposofia destaca, né? Isso, esses polos. Isso. Então, tem 3 polos, né? Do pensar, do sentir e do querer, da vontade e do atuar no mundo, não é? Então, aqui nesse polo do pensar, nós falamos que temos o polo neurosensorial, que é um polo composto justamente pelos nossos neurônios, né? A gente pensa no cérebro como o principal órgão desse polo. Então, a gente pensa numa característica dos nossos neurônios, que são mais mortos, mais frios, mais esclerosados, não é? Tem essa pouca capacidade de regeneração e uma capacidade catabólica de destruição muito maior do que no outro polo inverso, o polo da vontade, que é o nosso polo do metabolismo, onde nós somos mais quentes, nós temos mais inflamação, nós temos muito, muito mais vida, né, aqui embaixo. Se a gente pega o nosso fígado e corta o nosso fígado ao meio, ele se regenera muito bem. Então, essa capacidade de regeneração, de vida, de forças de anabolismo aqui são muito mais intensamente. Na região abdominal. Na região desse metabolismo aqui. E dos membros, pelas nossas funções metabólicas e de movimento do nosso corpo. Onde estão, inclusive, os órgãos vitais. Isso, tem bastante órgãos vitais. E então, para equilibrar essas duas polaridades, uma polaridade que é mais fria, morta, esclerosante, e outra polaridade que é mais inflamada, mais viva, né? E mais anabólica, então nós temos o nosso sentir aqui no meio, que equilibra essas duas coisas. Ele está dividindo, né, esses dois polos. Então, nosso coração e nosso pulmão está o tempo inteiro equilibrando essas duas polaridades no nosso corpo. Porque se a gente fica muito na cabeça, nós temos alguns distúrbios no nosso corpo. Se nós ficamos muito nos nossos membros, na nossa vontade, nós também temos mais distúrbios. Um exemplo mais prático disso é quando nós pensamos, então, numa ansiedade, pode ser. Ou no excesso desse pensar, não é? Então, a gente tem um excesso de pensar, a gente tem muitas preocupações, um medo, um estresse muito intenso, uma ansiedade. Então, tudo isso vai gerando um aumento, uma superinsuflação desse polo do pensar, não é? Então, quando a gente superinsufla esse polo do pensar, ele vai gerando distúrbios físicos no nosso corpo inteiro. Então, distúrbios principalmente relacionados às escleroses. Então, hoje em dia, as doenças crônicas estão aumentando e muito. São doenças justamente crônicos esclerosantes, frias, não é? Pressão alta,
que é uma esclerose das nossas artérias que perdem uma complacência, elas têm uma dificuldade de se tornarem móveis, elas se tornam mais duras, esclerosadas. Nosso pâncreas que vai se esclerosando também, aí dá uma diabetes. Então, todas essas doenças mais crônicas que estão também explodindo na nossa atualidade são por conta desse pensar, desse polo racional exacerbado. Então, esse polo exacerbado, então essa alma exacerbada vai gerando distúrbios no nosso corpo. Então, isso é muito incrível, profundo. Isso, né? Essa é a ampliação, profundo. Não é? E é uma ampliação, né? Aí, quando você falou do coração e do pulmão, me vem muito em mente a importância da respiração. Muito. E eu acho que no trabalho de vocês acaba entrando de uma forma muito importante. E o pulsar do coração. Né? Que está conectado. Se a gente pensa, nossa cabeça vive no passado. Nas recordações, nas memórias. Os nossos membros e o metabolismo vivem muito no futuro. Do atuar no mundo. Putz, eu pensei em pegar essa xícara, mas quem pegou foi meus membros. Então, ele está sempre indo em direção ao futuro. Então, preocupações, ansiedades com o futuro também, não é? Só que quem nos coloca, então, nesse momento presente é o nosso coração e o nosso pulmão. Então, se a gente para pensar nessa questão da respiração que você trouxe, isso já foi descoberto há muito, muito tempo, a relação do nosso diafragma e do nosso nervo vago com o nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente faz o pranayama, exercícios de respiração muito profundos, nós estamos fazendo uma tonificação do nosso sistema parasimpático, que nos deixa mais tranquilos e menos estressados, por meio da nossa respiração consciente. Então, só pelo simples fato da gente estar muito ansioso no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa rotina, e parar, que seja 1 minuto do nosso dia, fazer respirações profundas, o nosso estresse e a nossa ansiedade vai diminuindo, porque a gente se coloca no momento presente. E o nosso coração também. Conectado. Nosso coração é um grande órgão do nosso corpo, onde vive a nossa consciência mais espiritual. Então tem um pensar do coração que é muito bonito. Steiner traz uma coisa muito bonita, que quem pensa é o cérebro, quem produz os pensamentos, mas quem sente a clareza ou a escuridão é o nosso coração. E hoje em dia a nossa própria ciência já está mostrando isso, né? Tem um instituto lá nos Estados Unidos que é muito famoso, chama Heart Math, de coração, a matemática do coração. E eles estudam muito a coerência cardíaca. Então eles estudam o coração como realmente esse centro de coerência do nosso corpo e do nosso pensamento. Então a coerência cardíaca é justamente a relação do nosso coração com o nosso cérebro. A relação que o nosso coração emite impulsos elétricos para o nosso cérebro e o nosso cérebro emite para o nosso coração. E os dois juntos criam uma harmonia, uma coerência cardíaca. Então, pessoas que estão com uma coerência cardíaca lá embaixo estão mais estressadas, estão mais ansiosas, estão com a imunidade mais baixa, pegam doenças, né? E hoje em dia dá pra gente medir isso naqueles reloginhos, smartwatches também medem isso já. Isso é muito interessante. Nossa, que então, sensacional. Elevarmos a nossa coerência cardíaca é um caminho de cura muito fenomenal. Então, como que a gente faz para se conectar com o nosso coração? Silenciando a mente. E aí vem um trabalho mais meditativo, um trabalho de oração, não é? Um trabalho que nos coloca no momento presente. E como seria bom nos colocarmos no momento presente, né, Samira? O tempo todo, né? E às vezes, ou então a gente dar pequenas paradas durante o nosso dia a dia, né? Nosso horário de trabalho, por exemplo, para fazer esse momento presente. Muito não bom. É? E eu tinha até uma pergunta sobre o silenciar a mente, né? Ele é também um processo de cura. É um processo de cura. Fantástico. Então, meditação, yoga, pilates concentrado. Com certeza, com certeza. Não é? O caminhar sozinho com você mesmo, né? Qual que é essa relação desse pensar, desse sentir, desse ritmo todo, né, do nosso corpo todo, com a natureza? A partir de tudo isso, eu trago a natureza para dentro de mim e me integro a ela como parte dela? Muito bom, muito bom. Quem faz muito isso é o nosso pulmão, né? É o pulmão também. Nós inspiramos o nosso ar, o ar que vem de fora. A partir de processos metabólicos,
de trocas de gás no nosso pulmão, aquele ar externo se torna interno, e depois dele entrar em contato com as células do corpo, com as nossas vísceras, a gente vai consumindo aquele oxigênio e expira um gás carbônico para o mundo novamente. Então esse processo de inspirar o mundo e expirar o que a gente está devolvendo para o mundo. Então essa relação do ser humano com o mundo é muito importante. Desse microcósmico com esse macrocósmico acontece o tempo inteiro, não é? Tanto nos ritmos saudáveis da nossa vida, que nem você trouxe, o ritmo mais básico a gente pode pensar do ciclo do sono e vigília, não é? Então à noite nós precisamos dormir e de dia precisamos acordar. Então estamos em constante relação com o Sol, com a Lua, com esses processos do macrocosmos que são fundamentais para a nossa saúde. E quando está em desarmonia, é sinal que o corpo está pedindo socorro. Está pedindo socorro. Né? A fadiga durante o dia, por exemplo. Com certeza. O estresse muito intenso, uma disfunção desse eixo do cortisol, que é o hormônio que nos deixa estressados, é um hormônio super importante para o corpo. Então, quando a gente dorme mal, não tem uma boa produção de melatonina, que é um hormônio do nosso sono que a gente fala. Se não tem uma boa produção de melatonina, nós não temos uma inativação desse cortisol, que é o hormônio que nos deixa em alerta, o hormônio do estresse que a gente fala. Não tem uma boa ativação do GH, que é um hormônio do crescimento, que é muito importante, super anabólico. Então aquela história de que criança que dorme cedo não cresce é verdade. Tem que dormir cedo. Tem que dormir cedo. Então respeitar esse ritmo natural é muito importante. Mesmo porque criança tem sono. Opa! Não é? Aí a gente estava falando dos setênios, né? A gente estava falando dessa fase até os 21. E depois, a cada 7 anos, continuamos a fazer parte desse processo cíclico? Continuamos. Continuamos. Então, depois, se a gente continuar de uma forma mais resumida, dos 14 aos 21 anos, a gente agora está mais no âmbito da nossa vontade. Então, é um âmbito que realmente esse adolescente que já passou pela puberdade, ele está com essa alma um pouco mais presente dentro do corpo, e agora ele vai começar a imprintar mais a vontade desse espírito no mundo, não é? Então ele vai se tornar muitas vezes um adolescente mais rebelde, ele vai querer fazer certas coisas que os pais deles não fazem, ele quer fazer o que ele quer, não é? Então essa questão da vontade é mais presente nessa época dos 14 aos 21 anos, e aí dos 21 anos é como se a nossa individualidade, nosso eu espiritual, conseguisse tomar posse então desse corpo. E aí dos 21 para cima, a gente pode fazer um resumo bem legal. E dos 21 até os 42 anos, nós então plasmamos a nossa alma. Então estamos desenvolvendo a nossa alma. Dos 21 aos 28 anos, é como se nós adentrássemos na alma da sensação. Então é como se esse ser que acabou de tomar mais posse desse corpo quisesse experienciar o mundo. Então a gente quer sair viajando o tempo inteiro, nós temos uma certa inocência, putz, eu namoro a Bruna surfistinha, ela é uma menina legal, mas tudo bem, eu quero conhecer ela, eu quero conhecer o mundo. Então esse adulto jovem vai tendo essa questão de conhecer o mundo, e aos 28 anos a água bate na nossa bunda, e a gente se depara e fala, putz, não dá mais para eu ficar nessa vida boa, na gandaia, eu preciso então construir uma família, eu preciso construir um patrimônio financeiro, eu preciso ter mais essas questões do mundo material que me dão sustento. E isso então acontece dos 28 aos 35 anos. Dos 35 aos 42 anos é um setênio muito importante, porque devagarinho as nossas forças então de vitalidade, de estar super disposto, atuando, fazendo as coisas no mundo, vão decaindo. E conforme essas forças vitais do nosso corpo vão diminuindo, a nossa consciência vai se aflorando. E a nossa consciência, então, ela vai se aflorando para algo mais bem individual de nós. Então, putz, o que será que o Caliel quer agora? Será que eu quero continuar nesse trabalho? Será que eu quero continuar com essa família? Com esses resultados e aqui, acolá? Então, é um questionamento muito forte. Isso acontece depois dos 42 anos, que vai intensificando esses questionamentos. E agora, dos 42 anos em diante, cada vez mais essas forças vitais vão se desligando no nosso corpo. A gente pode ver isso de uma forma mais prática nas questões da menopausa, não é? A partir dos 40 anos de idade,
as forças vitais das mulheres vão se desligando e elas vão adentrando, então, nesse processo de menopausa e a nossa consciência vai se aflorando. Pois essas forças vitais que se desligam do corpo físico se metamorfoseiam em forças de consciência, eu diria assim. Então, essa autoconsciência do nosso eu espiritual, da nossa missão, da nossa jornada, dessa coisa que nos toca bem profundamente, vai aflorando muito depois dos 42 anos de idade. É bem interessante. E muita gente faz uma boa virada de vida nessa fase também, né? Uma virada muito boa. Isso é incrível, né? Porque aí você está falando tudo isso, o quanto a consciência tem a ver com a espiritualidade, com o nosso desenvolvimento pessoal, né? Com o nosso desenvolvimento como ser humano. E como demorou para a saúde e espiritualidade andarem juntas e as pessoas começarem a aceitar. Isso. Não é? Uma coisa que é tão clara. Tem uma pessoa aqui falando até, né, quanto resgate da humanidade numa medicina não tão convencional, acho que nada convencional, mas preocupada em abranger a profundidade, que é a parte de um mais amplo sentir corporal humano. Parabéns. Que lindo. Gostei. E é isso, né? Vamos printar a tela para não perder. E quando a gente fala nisso, né? Agora, recentemente, saiu a pesquisa afirmando que a saúde e espiritualidade andam juntas, mas que essa é uma medicina que já pratica isso. Há 100 anos. Há 100 anos. 100 anos? 100 anos. Pouquinho, né? Quando a gente pega todas essas informações e a gente leva para a medicina integrativa, aí eu posso trazer para a minha rotina de uma forma mais prática. Como que você orienta as pessoas, quando a gente fala deste integrativo, a ter uma qualidade de vida, uma rotina diária saudável? Eu acho que é muito importante, Samira, entender, então, esse processo pedagógico que tem essa doença que apareceu na pessoa, certo? Então, será que depois dos 42 anos eu ainda continuo vivendo na rotina louca, ou ainda continuo não me enxergando muito bem, não dando esse espaço para ouvir o meu coração e poder entrar em contato com essa autoconsciência das coisas que me tocam e me põem no meu caminho biográfico, kármico, de destino, de desenvolvimento individual? Então, tudo isso influencia quando pipoca alguma coisa, alguma doença. Então, as doenças são quase que algum chacoalhão. Você não está vendo isso daqui, você não está vendo acolá. Então, esse trabalho prático da coisa acontece assim nas consultas, né? Junto, claro, com acompanhamento bem individualizado. São consultas que não são consultas triviais de 15, 20, 30 minutos, mas os pacientes de primeira vez ficam comigo cerca de 1h30 no consultório. Então, para a gente realmente analisar com profundidade essas questões biográficas, essas questões por que essa doença apareceu agora, não é? Por que essa queixa que você me trouxe no consultório aconteceu agora? Independente da idade dessa pessoa, toda a biografia dela tem a ver durante essa consulta. Com esse momento atual. Né? Por que ela está tendo aquela queixa? Isso. E aí, a partir disso, a gente vai, então, para todas as áreas que eu tenho mais conhecimento, né? Que é essa área de medicina integrativa funcional e da medicina antroposófica. Então, a gente tem esse trabalho psicopedagógico, que é muito importante, que a gente conversou um monte aqui, e tem essa questão mais prática de como, então, termos um estilo de vida saudável, não é? Porque eu acho que isso, nos dias de hoje, é super, hiper importante, não é? Estamos cada vez mais desconectados desses ritmos saudáveis da vida. Então, aí já vai uma primeira dica: observem os ritmos saudáveis. Ritmo de sono, ritmo de vigília, ritmo de nutrição. Que horas que eu devo comer? Será que eu posso comer meia-noite e logo dormir depois? Será que eu devo comer, enfim, fazer um jejum, não faço um jejum? Então, a crononutrição é muito importante. É muito importante, então, estarmos presentes. Então, quando estamos comendo, é importante só estar comendo, não é? Não é estar comendo com o celular do lado, pois tudo isso vai também diminuindo a nossa capacidade digestiva desses alimentos e tudo mais. Estar presente. Estar presente. Então, a gente pode falar muito da alimentação,
porque é algo que hoje em dia também, eu acho que cada vez mais as pessoas buscam e têm acesso a essas informações de alimentação, que são muito importantes, porque é isso, nós somos o que nós comemos, não é? Então a informação, a alimentação, ela é uma informação para o nosso corpo. Então quando a gente come muito ultraprocessados, muitos carboidratos refinados, muito açúcar, às vezes o excesso de farináceos, principalmente do glúten, que causa inflamação e perda da permeabilidade do nosso intestino, tudo isso vai gerando uma debilidade, então, desse organismo, da nossa vontade, a gente pode falar assim, desse sistema metabólico, não é? Então, para termos uma vontade presente no mundo, para atuarmos no mundo presentemente, temos que ter uma alimentação saudável. Uma alimentação, então, rica em vegetais, verduras e legumes, é aquela velha história, né? Desembale menos e descasque mais as coisas. Então, tudo isso é muito importante. Questão da crononutrição, questão da quantidade de calorias que ingere, que horas que ingere, tudo isso é muito importante, avaliado durante a minha consulta também. Outro ponto importante, exercício físico, não é? Principalmente hoje, quando pensamos em questões de saúde mental. Tem um estudo muito legal, o estudo guarda-chuvas, que é uma evidência científica muito grande, que ele pegou vários outros estudos randomizados que comparavam um grupo com o outro. Então, eles compararam o que será que é melhor para a nossa saúde mental? O exercício físico, o medicamento alopático, né, para ansiedade, depressão, ou a psicoterapia cognitivo-comportamental. E eles viram que para ansiedade, depressão e o estresse psicológico de leve a moderado, o exercício físico de 5 vezes por semana, numa frequência, numa duração aí de 30, 50 minutos, numa boa frequência, né? Ele é mais efetivo do que a própria medicação e a própria psicoterapia. Vida em movimento, né? O poder do exercício, não é? Porque é justamente isso, de novo, o exercício coloca a nossa vontade mais presente, mais consciente, não é? Nos coloca nesse momento. E aí a gente vai para esse polo, então, do sentir agora. Então, para termos um sentir saudável, nós temos, então, que consumir coisas saudáveis para a nossa alma. Então, desde um trabalho de poesia, desde assistir uma orquestra, uma ópera, não é? Coisas bonitas, artísticas. Fazer arte é muito importante para a nossa alma. Então, a própria terapia artística que eu comentei aqui, antroposófica, é muito fenomenal para isso. E propriamente, também para ter um sentir coeso, essas questões de nos colocarmos no momento presente. Ouvir essa coerência cardíaca, pausar um pouquinho, ouvir com o coração a pessoa, falar com o coração, pensar com o coração e também com o nosso pulmão, de aprendermos a respirar e nos colocar no momento presente. Alimentando a alma também, né? Muito bom. E aí o nosso pensar. Se quisermos ter um pensar coeso, temos que dormir bem. Porque o sono é um grande reparador, um grande facilitador, algo que nos deixa a nossa memória fixa na nossa cabeça. É durante a noite, no sono profundo, que a memória dos nossos dias, do nosso dia, ela se fixa no nosso sistema nervoso. Então, durante a noite, nós temos, então, uma limpeza muito importante que acontece no sistema linfático cerebral nosso. Então, é durante a noite que esse sistema do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, ele é limpado. Então isso é muito importante para dia seguinte a gente não estar com aquele excesso de informação, já acorda cansado, já acorda estressado de novo, porque não teve uma boa noite de sono. É um sono reparador, né? Sono reparador. E para a gente ter um sono reparador, então, é dormir por volta ali das 9 horas da noite. Porque quando a luz do sol já abaixou, quando a luz do sol abaixa, não entra mais um estímulo luminoso na nossa retina, e aí a nossa retina vai mandar, via todos os nervinhos que tem aqui, uma mensagem para a nossa glândula pineal, e ela vai falar, opa, pode produzir a melatonina, que é aquele hormônio do sono que eu comentei. E aí a melatonina sendo produzida vai induzir a gente ao sono. Então ela começa a ser produzida por volta de umas 7 horas da noite, tem esse primeiro pico às 9 e um segundo pico às 23 horas da noite e se mantém. Só que se a gente dorme depois das 23 horas, a gente já perdeu esses 2 picos da melatonina. E aí a nossa pineal fala, opa, eu acho que ele não vai dormir mais, não é? Então já começa a diminuir a produção dessa melatonina.
Uma outra coisa é a higiene do sono, É. não é? Então, telas antes de dormir, 1 hora antes de dormir, uma tela azul na cara, Uhum. como a do celular, ela prejudica em 20% a produção dessa melatonina. Então, para você ver, quem hoje não dorme, né, não vai dormir, deixa eu ver o Instagram aqui rapidinho, deixa eu ver as coisas. Então, tudo Antes de isso vai dormir, assim que acorda. prejudicando a formação desse hormônio, que é um hormônio reparador, antioxidante, anabolizante do nosso corpo, e vai atuar em vários outros hormônios, como eu disse, né? Do cortisol, do GH, da tireoide. Você consegue colocar os seus pacientes na linha para deitarem às 9 da noite? Olha, tudo isso que eu estou passando aqui, eu É o passo dia a para eles, dia. é o dia a dia. Então, é algo bem pedagógico. Porque né? a gente vive num mundo, né, que muitas atividades são feitas à noite, né? Muita gente estuda à noite, muita gente ainda trabalha à noite. E tudo isso atrapalha também esse sono, essa produção de melatonina. Atrapalha essas forças regeneradoras do nosso corpo, esse corpo etérico vital nosso, não é? Hoje eu posso não hoje- ter um efeito agravante dele, mas daqui a 10 anos ele pode surgir muito forte. Com certeza, com certeza. O sono é um dos grandes reparadores do nosso corpo. Então, uma boa alimentação, o mais natural possível, Isso. uma boa higiene de sono e um bom sono, dormir cedo de cedo. preferência, praticar atividade física. É um tripé, Um tripé básico. é um tripé básico. Do e a pensar, gente, do sentir e do querer. né? E quando surge alguma questão de saúde, a gente avalia esse tripé, Isso, aonde ele não está sendo eficiente em mim. isso. Não Muito é? bom. Acontece da gente ter células, nossas células têm memórias, né? E durante a vida ela vai ficando ali armazenada. Um belo dia, lá aos 50 anos, um gatilho pode fazer essa memória vir à tona e se tornar consciente para o meu corpo, não para a minha mente? Sim. A todo tempo, então, nesse pensamento, é como se aquele nosso eu espiritual que chega lá do mundo e até os 21 anos ele vai construindo meio que esse corpo, não é? Então é como se esse eu espiritual ele fosse a todo tempo reconhecendo esse nosso corpo, não é? Então é como se ele fosse construindo essa corporalidade, as proteínas do nosso corpo. Então, quando alguns processos biográficos acontecem lá atrás na nossa vida, a cada 7 anos, a cada setênio que eu trouxe, nós temos a oportunidade de reaver aquelas coisas que aconteceram e do nosso corpo tentar correr atrás, por assim dizer, e ir curando aqueles processos. Mas muitas vezes isso não acontece, não é? Então a gente chega em algum determinado momento da vida, principalmente depois dos 42 anos de idade, que é quando essas forças de vitalidade vão se desligando do corpo, e aí acontece algum choque, uma morte, uma separação, uma doença, enfim, algum luto muito intenso que você tem, algum medo, algumas coisas do tipo, fazem esse eu espiritual dar uma descolada dessas proteínas do corpo. E aí quando ele volta para as proteínas do próprio corpo, ele não as reconhece muito bem mais. Então isso pode gerar alguns distúrbios de doenças autoimunes, principalmente. Então, sim, acho que respondendo essa pergunta, é bem complexa essa pergunta. E é interessante porque se a gente chega aos 42 e começa a fazer uma análise de tudo que aconteceu durante a vida e prestar atenção em cada momento que vivemos, um luto, por exemplo, a gente consegue perceber esses pequenos gatilhos. Mas aí, no caso, a medicina preventiva colabora comigo para que ele tente se encaixar? Tente se encaixar mais, claro. Tente se encaixar? Então, cultivar os bons hábitos de vida é muito importante, né? Cultivar esse tripé que conversamos. Cultivar os ritmos saudáveis da vida é muito importante. Então, fazer esse trabalho de nos colocarmos nesse momento presente, autorreflexivo, meditativo, é muito importante. Então, tudo isso vai fazendo, então, esse encaixe, não é? Harmônico das coisas. E não é... A gente está contando historinha, né? A gente está aqui dialogando e verificando o quanto a gente pode fazer para ter um futuro melhor. E que daqui a 100 anos isso se torne
muito mais comum. Presente. Né? Presente, que a gente entenda como funcionam esses polos. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Que eu vou te perguntar. É assim, você vai ter que explicar. A Andréia Pérez, ela fala assim. Ela está adorando a entrevista, mas ela confessa que ficou preocupada quando você diz que os medicamentos também são à base de uso de animais. Os medicamentos antroposóficos, né? É só para a gente esclarecer. Não, vamos esclarecer, importante, claro. Os medicamentos são super hipernaturais. Toda a plantação, principalmente dos medicamentos da Veleda, são os medicamentos antroposóficos, são da farmacêutica Veleda. Tem outra farmacêutica famosa no Brasil, que é a Sirimin também, que é muito boa, tá? Mas a produção desses insumos são biodinâmicas. Então, a agricultura biodinâmica é sempre levada em consideração, que leva em consideração os astros, leva em consideração o tempo de colheita. Putz, hoje é um dia, eu não sei explicar muito bem, mas tem dias específicos para colher tais e tais vegetais que nós vamos utilizar ali no nosso medicamento antroposófico e principalmente os animais. Eu acho que essa questão dos animais é uma fraçãozinha mínima. Não é que, putz, eu vou lá usar a orelha do boi e não preciso matar um boi inteiro. Então, são coisas que não são... Os animais não são criados para. Alguns animais sim, mas são poucos e são pedaços mínimos que nós utilizamos de uma forma natural e regenerativa. Tá? Regenerativa. Ouviram? Respondido. Muito bem, acho que podia trazer alguém da indústria farmacêutica aqui para explicar, né? Porque eu acho que é uma questão que é interessante. E o processo farmacêutico antroposófico é maravilhoso. Maravilhoso. Assim, Daria muitas horas de explanação para você. Com certeza, porque já que a gente tem dúvidas, por que a gente não traz especialistas? E é isso que a gente vai fazer. Pode ter certeza. Ela está falando obrigada. Tá tudo certo aqui. Acho que é importante a gente sempre esclarecer isso. Está acabando o programa. Passou rápido. Falei muito, acho que passou rápido. Você falou muito bem. Aí você volta para a gente falar muito mais. Aí a gente fala de questões mesmo de algumas doenças, a gente entra em outras, né, nas autoimunes, nas crônicas, neurodegenerativas, as mentais, né, as emocionais, mas acho que deu para a gente entender bem como funciona essa medicina. Quero que você deixe uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Então, primeiramente, gostaria de agradecer, Samira, pela oportunidade de estar aqui com você e com todos os telespectadores aí, não é? E para quem ficou interessado por mais conteúdos como esse, segue minhas redes sociais, é dr.dr.caliel. Tá aí na tela. Isso. E também tem do instituto de onde eu trabalho, o Instituto Hillman, que é um centro de medicina holística, de medicina integrativa, em que nós temos lá desde o atendimento de medicina integrativa funcional com a doutora Thaisa, que é minha irmã, até o atendimento comigo com medicina antroposófica, temos nutricionista funcional, temos acupuntura, medicina chinesa, então temos um escopo bem grande de terapias muito maravilhosas, ozonioterapia também, tá? Então o Instagram deles também fica, é o @instituto.hillman, Human. Então, quem ficou interessado também segue lá, que a gente vai trazer, eu busco trazer bem essa visão da medicina antroposófica, a visão da ciência e da espiritualidade, como agregar as duas coisas na medicina e nesse processo de autodesenvolvimento nosso. E se você é médico, é terapeuta, é de qualquer área da saúde, sempre vale a pena conhecer uma área diferente e levar para o teu trabalho, né? Porque eu acho que visita o Instituto, que eu acho que dá para ter um bom apanhado geral de um futuro melhor para que a gente possa cuidar uma ampliação da arte de curar. Ampliação da arte de curar. Quero parabenizar o doutor também, além do trabalho de pedagogo curativo que ele vai iniciar, ele participa também de um ambulatório social, o Monte Azul. Isso. Monte Azul, que é às quartas-feiras pela manhã, né? Isso. É um ambulatório social muito bacana, está há mais de 40 anos na rede ambulatorial. E atende pacientes da comunidade ali perto do ambulatório de Monte Azul,
que é muito, muito incrível, dá um grande auxílio para a comunidade. Então, aqueles que não conseguem pagar uma consulta de medicina antroposófica, o ambulatório social está de portas abertas. Maravilha. E faz um trabalho lindo, maravilhoso para a comunidade. Maravilha. Então, sigam aí, qualquer coisa... dr.caliel, a gente colocou aí. Eu acho que em algum momento escrevemos o teu nome errado ali, mas você me perdoa. Não tem problema. Provavelmente a culpada fui eu. É o Dr. Caliel Albanese. Eu também, não se preocupa não. Imagina o Chahine, como que não sai. Gente, o Mundial e você... Acabou, né, meninos? O Mundial e você vai ficar... Mundial Podcast vai ficando por aqui. O Mundial e você volta amanhã. Eu vou trazer o Dr. Caliel de novo para que a gente tire dúvidas, falar de doenças, né? Falar de cura, na verdade. Não é de doença, não. Vamos falar de cura. Construção de saúde. Construção de saúde. Obrigada, doutor. Obrigado, Samir. Sucesso para você, viu? Adorei esse bate-papo. Foi incrível. Muito legal, foi incrível, maravilhoso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Começamos muito bem a semana. Amanhã tem mais entrevista aqui no Mundial. Mundial Podcast não, amanhã é Mundial e você. Mundial Podcast volta semana que vem. Tá bacana também, fica ligado. Um beijo, gente. Excelente semana.